Para todos, Shalom Uraja para todos y para todas. Espero que estamos pasando bien. Rosh Chodesh Kislev. Estamos iniciando un mes das luminarias, Hakaurim, mes de milagres para el pueblo de Israel. Entonces, Bezat Hashem, deseo que este mes, Abba Alenu, que vai llegar para nós, seja para alegrias, para luz, como se cumpla o versículo, la Yehudim, Hayetá ora vesimcha, e o povo de Israel teve luz. Que importante es luz. La Torá fue llamada luz. La Torá fue llamada Or. Vaihi Or, así dice la Torá, porque esta luz possa iluminar a nosso alrededor, a nossa família, a nossa esperança. Uma pessoa que está iluminada, uma pessoa que está acompanhada por o Criador é totalmente diferente. Ele consegue coisas impossíveis. Então, Bezrat Hashem, desejos de este início de mês de Kislev. Vou explicar agora, daqui a pouco, que tem uma dica para este mês. Antes de começar, vou deixar o título da aula de hoje. Os gêmeos diferentes. Uma das perguntas é por que Jacob e Esau, estes gêmeos, Hashem os mandou na mesma barriga. Qual é a mensagem que a Torá quer dar para nós? Qual foi a ideia e todo o relato de nossa Torá para poder compreender parte de nossa história, do presente e do futuro? Isto é muito importante, um dos temas mais relevantes que tem o judaísmo, a divisão, as diferenças entre estes dois irmãos, Jacob e Esau. Os nomes vão ser muito importantes para poder determinar o contexto da realidade, do futuro, do presente do povo de Israel. Então, Bezat Hashem, temos muito hoje para estudar, para analisar, para acompanhar. Eu acho que vale a pena prestar atenção nesta aula, porque esta perashá que acabamos de ler traz informações importantíssimas para poder entender e compreender o contexto da vida, de nossa nação, de nossas obrigações, porque Hashem dividiu estes dois irmãos em caminhos diferentes. Talvez Hashem temos muito para frente. Esta aula sempre é colocada para refuar Shelemah, já que a Torá foi chamada de Torá de Marpel, a Torá que cura, como está escrito aqui, Beor Paneja, a luz, a face sorridente de Hashem que cai acima de cada um de nós e coloque luz para cada que está necessitando. Refuar Shelemah para Shlomo ben Elisa, Shlomo ben Lea, Shlomo ben Shoshana, Menashe, Haim ben Zakie, y para todo Jolea Meja Israel, que Boreolam mande Riva Bat Javá, para Boreolam mande refuá Shelemah y boas noticias. Amén, Keni y Ratzon. Bezat Hashem, também esta aula está dedicada a Leilun Nishmatam, dos soldados que entregaram sua vida pelo bem-estar e pelo futuro de nossa nação, que o Boreolam os tenha de boa memória, e os correligionários que deixaram suas marcas e pisadas, Zehutam Tagen Alenu, que o mérito deles ilumine ao povo de Israel. Amém, Keni Ratzon. Voltamos pouquinho ao título de nossa aula, primeiro falando sobre a dica de Kislev. Dice que o nome Kislev, a letra mais importante do nome que leva este mês é a letra Samach. E aí uma dica muito importante para que a pessoa possa ver milagres neste mês.
se ele consegue este mês inteiro hebraico de Kislev receber as coisas que Hashem manda e não se queixar e não contestar e aceitar tudo que Hashem manda, ele vai ver, Bezat Hashem, milagres, já que a letra Samach vem da palavra oculto. Boré Olam se oculta dentro de situações que aparentemente não são favoráveis, mas no final, se a pessoa sabe aceitar os caminhos de Hashem, vai ver até o final do mês, Bezat Hashem, milagres e maravilhas, o mês de Kislev, este mês onde o povo de Israel encontrou a luz para poder continuar iluminando. Um pouco de luz afasta muita escuridão. Muitas vezes a pessoa diz, vou fazer uma mitzvah, mas que diferença se faz a mitzvah, mesmo que seja uma mitzvah pequena, faz que você depois vai ver as consequências positivas que você encontrará em tua vida. Então, Bezat Hashem, a gente diferenciando entre luz e escuridade, a gente vai entrar dentro da Perashá, que acabamos de ler, a porção semanal que traz vários ensinamentos para o dia a dia, para nosso contexto. A Torá não é um livro de histórias, é um livro de lições, e a gente tem que aprender para poder compreender e entender. Muitas vezes a pessoa se pergunta até o dia de hoje por que existem diferenças, por que existe ódio entre as nações, por que existe competência e inveja, coisas que a gente não consegue compreender e entender, mas aqui a Torá traz de uma maneira fabulosa e fantástica as diferenças, porque al final das contas se diz e se comprova que o povo de Israel ele precisa desta situação para poder sobreviver e poder continuar, já que aparentemente o povo de Israel está acima da natureza. Ele, de maneira natural, ele não tem lugar neste mundo. E o milagre da existência do povo de Israel permanece através, é como se você tem uma vela acesa e você está tentando resguardá-la para ela não apagá-la. E você vê que tem ventaninhas que passam de los 4 cantos. E você diz, como vou preservar esta vela com a ventaninha que tem, com os ventos que tem? E ao final das contas você vê que esta luz, ela fica acesa e continua iluminando. Assim é o povo de Israel. É uma vela acesa de aquela época, de nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacob. Hoje vamos a entender que é Jacob e que é Esaú. E vale a pena que esta aula, espero que seja bem propagada e comentada, e que todo mundo possa escutá-la, porque isso vai nos dar tranquilidade e sossego e compreensão. Qual é o papel do povo de Israel aqui no mundo? Afinal das contas, muita tinta foi derramada e é derramada constantemente, todos os dias, para explicar as diferenças que tem entre o povo de Israel e as outras nações, as persecuções, os pogroms, as inquisições. O casamento que teve de Esaú com Ismael, que aparece também nestas perashiot, se casou
Esaú, com sua essência, se casa com Ismael e fazem um casamento, e esse casamento traz um fruto, e esse fruto faz dano na história da humanidade, e hoje mais que nunca nós vemos as consequências que quando Esaú, Roma e toda essa parte sossega, se levanta Ismael para hostigar o povo de Israel. Mas eu vou, Bezrat Hashem, vocês vão compreender como isso não é nenhum tipo de novidade. Tem gente que escreve como uma situação, artículos, que é algo que as pessoas não compreendem, não entendem, como existem diferenças. A Torá tem isso muito bem claro há 4.000 anos. O nascimento de Jacob e Esaú, como começam estes gêmeos a se diferenciar, e a pergunta é por que Hashem teve que mandar estes dois prototipos, estes dois personagens. Uno, como diz a Torá, Anohi ish halak, uno nasceu de maneira lisa e outro nasceu de uma maneira peluda. A gente tem que entender que estes versículos não são versículos que a gente pode entendê-los de maneira literal. A gente tem que estudá-los e colocar o Talmud e entender o Rashi para poder entender que a Torá, a mensagem, quando a Torá diz Vaidrotzetzu abanim bekirba vator nerimkem lama ze anochi, quando Rebeca, ela passa 20 anos para poder gerir estes gêmeos, e quando estes gêmeos estão dentro da barriga de Rebeca, corre. Quando Rebeca passava por lado das sinagogas, Jacob queria sair. Quando Esaú passava por el lado da Abodazará, da idolatria das igrejas, também ele queria sair, e ela se desespera, batele clitrotes Hashem, e foi a perguntar uma alahá, e como algo que por aí novedoso, e por aí não se fala muito, mas diz que a angústia de Rebeca foi tão grande, ela sentiu que Esaú queria matar a sua mãe dentro da barriga. E há uma lei judaica, Habá leorgecha, Hashem leorgó. Se alguém te vem a matar, você não pode baixar os braços, você se levanta e o mata. Então ele foi a perguntar isso em la yeshiva de Shem Be'ever, foi a perguntar ao profeta, y ahí le respondieron le respondieron, Shene goim bevidnech, você vai ter duas nações, mimeaich e pareu, de ti se van a dividir, quer dizer, le falaram, uno vai ser tzadik e outro vai ser rasha, y ahí dice que Rebeca sosegó. De ahí la pregunta es por cómo sosegó. Le faló Rashi, y tras eso es una novedad de que vale la pena entender y comprender. Le falaron, de você vai nacer Antoninos, que era una pessoa, un geral de Roma, mas que era admirador y amigo de Rebbe, y Rebbe vai nascer, quer dizer, espera um pouquinho, de que aqui a 2000 anos vai nascer um admirador do povo de Israel, de Rebbe e Antoninos. Foi um amigo, então vale a pena deixar ele viver. Não lo mates, mesmo que você tenha, pela lei judaica, você pode, porque você está sendo ameaçada pelo neném que está na barriga. Com tudo isso, le falaram, e aí se acostumou. Daí aprendem nossos sábios que às vezes é melhor ter um filho
ou tzadik ou rachá, ou que seja uma pessoa justa, mas que não seja uma pessoa que um dia está aqui, um dia faz as coisas boas e ao outro dia faz as coisas ruins, como a gente viu dentro da própria personalidade de Esav, que Esav, ele foi amado por Isaac. Isaac, diz a Torá, Vayehav Isaac et Esav kitzait befiv. E foi amado Esav porque lo casava seu pai. Ele não fazia nada de errado diante dos olhos do pai. Porém, a recompensa que ele teve Kibut Avaim, ele respeitou e honrou seu pai, se colocava as melhores roupas para poder servi-lo. Então, teve uma recompensa, diz o Midrash, que ao final das contas, não é o Midrash e a Gemara, diz que a cabeça de Esav foi enterrado do lado de Marat Machpelah, mas o corpo foi enterrado em outro lugar, porque tinha uma ambiguidade entre a cabeça e os sentimentos. Quer dizer, ele não conseguiu consolidar o pensamento dele, e isto mostra também o personagem que o Talmud diz que a pessoa tem que ter Tohó Kevaró. Ele tem que ter seu coração e sua mente ligada em uma mesma direção. A pessoa não pode ter dois sentimentos contrários, que estes sentimentos, ao final das contas, são contraditórios. Ao final das contas, o ser humano, com essa contradição, não consegue sossegar. Aqui estamos aprendendo um monte de informação muito sigilosa que estou passando para vocês de Midrashim, para que a gente possa compreender e entender por que estes gêmeos nasceram na mesma barriga, na mesma casa, no mesmo quadro familiar, e de repente um sai tzadik e outro sai uma pessoa, como diz a Torá, Isadé, um caçador, que é Isadé. Isadé, uno chama Yoshev Tam, uno chama Ishtam, Yoshev Alib, e outro chama caçador, homem do campo. O que é homem do campo? O homem do campo, ele não tem barreiras, ele não tem grades. Todo o que ele pensa, ele faz. Ele não tem vergonhas para poder fazer. Quer dizer que o homem do campo, ele é uma pessoa que não tem limitações. Por outro lado, a Torá o chama Jacob, uma pessoa sincera, íntegra, que está dentro de sua casa, que não vai caçar e não vai sair para danar, fazer danos e aventuras e trazer para este mundo situações adversas e lamentações que vão acontecendo através do caminho que escolheram cada um deles. O que quer dizer? Aqui tem um livre-arbítrio total. A Torá te diz, nasceram na mesma casa, se criaram com o mesmo pai e a mesma mãe. Isaac era Olatemimá, era tzadik, era bem-aventurado, e Rebeca, que já vinha da casa de Labán, que já compreendia um pouco mais, era muito honesto Isaac para as armadilhas. Isaac era de Esav, quer dizer, Isaac não conseguia entender e compreender que seu filho podia chegar tão longe por um lado da maldade. Mas por outro lado, Rebeca, que já vinha de uma casa de trapaceiros, de debochadores, ela já compreendeu automaticamente, porém a Torá determina que Isaac ama a Esav e Rebeca ama a Jacob. Mas nós encontramos aqui o segredo
que a existência de Jacob é uma existência única, milagrosa como a de Isaac. Isaac falamos bem de milagre, e Jacob também é um milagre sua existência, porque nasce de uma mãe estéril que passa 20 anos sem poder trazer filhos ao mundo, e Hashem escuta a tefilá. Aí diz a importância da oração, e nessa oração os dois rezaram, e a pergunta é quem foi respondido antes, e aí o Talmud diz que uno foi respondido antes que o outro, porque uno tenía méritos de sus antepasados y otro no tenía los méritos de nosotros. Mas por otro lado, nos olhamos que Rebeca era una rosa dentro de los espinos, y o esforço que ela fez para desenvolver su judaísmo fue tan importante que ela conseguiu enxergar a verdade entre estas duas nações que se vão a dividir através do tempo. Normalmente diz Job, que era o homem mais sofrido da história. Job, o livro de Job, ele chegou um momento que tiraram para ele todo o seu dinheiro, todos os seus bens, seus gados. O aleno perdeu seus filhos, e aí foi. E chegou um momento que ele falou: quem dera eu voltar para a barriga de minha mãe, que na barriga de minha mãe eu não sentia nem frio nem calor e nunca teve fome. Gostaria de voltar lá. Disse Jacob Avinu, não conseguiu nem falar essa frase que falou Job, porque dentro da barriga, seu irmão já lo estava perseguindo antes de nascer e chegar a este mundo. Então voltamos outra vez. Olha toda a quantidade de informação que estamos passando, que aparentemente são versículos que a Torá escreve, mas em cada palavra desses versículos nós encontramos informação muito importante. E diz a Torá: Vaikra Shemo Yaakov. Quem lo chamou a ele Jacob? Aparentemente, diz o Midrash, quem lo chamou a ele Jacob foi Hashem. Hashem le colocou o nome Jacob. A pergunta é: por que foi chamado Jacob? Porque Jacob nasceu ele puxando o calcanhar de seu irmão Baakev, sabe? Como se normalmente ele tinha aceito de alguma maneira Jacob que seu irmão saia como primogênito. A pergunta é: que é primogênito? ¿Por que teve tanta briga por essa primogenitura, al final das contas? E a resposta é que naquele momento o primogênito era o Cohen, era a pessoa que ia heredar a parte espiritual da família, que ia levar. Mas aqui nós vamos encontrar daqui a pouco que o Esav, ele renuncia a essa parte, ele não está interessado a ser ele o Cohen. É como se dentro da família tem Kohanim, o Cohen tem que ter uma conduta exemplar, e de repente ele chega e diz: o Cohen a mim não me interessa, então eu vou fazer de minha vida o que eu quiser, e ele se afasta de sua identidade judaica de ser um Cohen. Bom, e naquele momento Jacob já nasceu falando para seu irmão que muito longe ele não vai sair, porque ele nasce puxando a seu irmão para ele não sair totalmente como primogênito. Aí a Torá diz: Isaac ben Shishim Shana beledet otam. A Torá diz que idade tinha Isaac quando teve a estes gêmeos, que são gêmeos e são muito diferentes. E a pergunta que nós perguntamos, e vamos a deixar para o final a resposta que vai responder todas as nossas perguntas que hoje, Bezat Hashem, temos através desta aula.
Isaac tenía 60 años cuando nacieron estos gêmeos. Muito bem. La idea es que Jacob ya nace dando una mensaje importante. Él le dice que él está interesado en la vida espiritual, que su hermano aparentemente no está interesado. Entonces él nace con su brazo extendido, puxando a su hermano para él no coger y está perto de él. Y vamos a ver cuál es el significado que uno nace de un lado de otro. La Torá dice que uno fue llamado un hombre cazador. Cazador fue llamado Esav. La palabra Esav vem de la palavra Azui, que é Azui, nasceu já da maneira que nasceu, morreu, que é Azui em hebraico, já foi feito como ele fez, quer dizer que ele não teve as etapas da vida que normalmente o ser humano tem, que se diz ser criança, ser adolescente. Não, ele nasceu já completo, ele não quis evoluir através, porém, lo llamó Anoji y Sear, un hombre cabeludo completo, así como nació, así como él ficó. Por otro lado, la Torá dice que Jacob no perdía las oportunidades para él aprender en las etapas, y dice la Torá, Vaigdelu Anearim. Cuando se fueron dando cuenta de los caracteres de uno y de otro, cuando cada uno fez bar mitzvah a los 13 años. Hasta los 13 años estaban los dos cubiertos de razón, mas cuando cumplieron 13 años, uno fue para un lugar, para un campo, para cazar, como dice ahí el Talmud, que cometió 5 pecados. Cuando ele volta faminto depois de dia de casa, de dia de fazer violência de gênero e roubar, matar, cortar um animal. E ele volta, diz a Torá, volta ayef. Ele volta cansado, porque uma pessoa que comete estes pecados, estes crimes, no es quien cansa, no es el cuerpo, sino que a Neshama a alma fica totalmente despedazada después de él cometer los crímenes que él cometió. Mas, como ainda Isaac tinha confianza en su filho, porque la Torá dice que Tzaid Befiv era un cazador que no solamente cazaba animales, sino también que era un político. Él sabía llevar a su pai, mas la Torá dice de manera contundente que Rivka ohebet et Jacob. En ese día de cansancio, de fadiga, Vayabó Esav Minasadeh Behuayef, él llega y ve a su hermano Jacob fazendo lentilhas. ¿Por qué está fazendo lentilhas? Dice ahí, o Rashi traz que era o dia que Abraham Avinu faleceu. Dice que Abraham Avinu tinha que vivir 180 anos, vivió 175 para no ver con sus olhos que un neto salió por un camino errado. Melhor Hashem lo tiró para él no ver. Y estaban de abelut. ¿Y qué se le da de comer al abel? Se le da de comer lentillas. ¿Por qué lentillas? Porque la lentilla es algo redondo que no tiene boca. Así como el abel, él ve un mundo circular, que una generación va y otra ven, y no tiene boca porque el abel no puede
falar os primeiros dias de luto, ele deve ficar calado, mas aí chega Esav, Minasadev, Uayev, e vê que está fazendo essa comida, e Michra Hayom, ele vem e lhe diz, me dá de comer. E aí Jacob aproveita a oportunidade e te diz, eu te dou de comer, mas com uma condição, que você me venda tua primogenitura. E que ele respondeu, Esav, para que eu quero ser primogênito? Para que quero ficar com o mundo espiritual? Beanochi olech lamut. Ele diz, eu não acredito no mundo venidouro. O mundo acaba aqui. Então, le vendió, y como dice la Torah, no solamente que vendió por un plato de lentilha, por ejemplo, llamó a él Edom. ¿Por qué lo llamó Edom? Porque las lentilhas eran vermelhinhas y a partir de lá nasceu los edomitas, que tomaron conta en una época importante de la historia de la humanidad, a descendencia de Esav. Y aquí nos encontramos que aparentemente ya a Kadosh Baruj Hu le colocó un nombre Jacob, porque él vio en un futuro qué va a acontecer con Jacob. Aquí acontece el primer paso. El primer paso es que Esav le va a vender a Bejorá, a primogenitura, y vamos a ver el segundo paso, cómo va a acontecer para confirmar y consolidar que Jacob Avinu se va a tornar a pessoa que va a recibir las berajot. Entonces aquí aprendemos algo importante. No acreditan en un mundo venidouro. Eles fizeram um pacto entre eles, na qual Esav falou, eu fico como Olam Hazé, neste mundo, todos os prazeres deste mundo, comer, beber, viajar, passear, e você fica com o mundo venidouro, que é estudar a Torá, acreditar, investir, be'akeren kayem et lo leolam haba, e fazer mitzvot, e guardar essas mitzvot, e todo o que a gente faz não é para comer neste mundo, como diz a Mishnah em PA, que a pessoa come um pouquinho aqui e guarda o capital para o mundo venidouro. Esav não está interessado neste negócio de jeito nenhum. Ele quer aproveitar muito bem este mundo, mas vai ter um problema. Que, afinal das contas, a gente vai estudar mais para frente que aquela pessoa que renuncia à parte espiritual acaba também perdendo a parte material, e aquela pessoa que ele se junta a la divinidade neste mundo, automaticamente ele ganha também o apoio material para que ele possa ser uma pessoa bem-aventurada neste mundo. Chegou o momento da verdade. Isaac já está mais velho. A Torá diz, Vatijena enav mereot. Hashem le tirou a visão. Hay vários motivos. Uno de los motivos es porque en un momento que fue elevado Isaac para la quedá, para el sacrificio, los malachim derramaron lágrimas de ver el sacrificio, como é o momento que o pai amarra a su filho, até que a Kadosh Baruch Hu manda al malach, e el malach, o anjo le diz, não faça nada com ele, pega un carnero, y de esta manera esas gotas tiraron a visión, y otros dicen tiraron la visión para que ele não veja também o que su filho Esav estava arrumando para ele no final de sua vida. De todas maneiras, perde sua visão Isaac, e na noite de Pesach, uma noite abençoada para o povo de Israel, Isaac quer passar as berachot que ele recebeu de Abraão Avinu, que vai passando de geração em geração, e aí
él le llama a Ken para darle la verajá. Isaac continúa convencido que o primogênito, o primeiro é Esau, que ele vai passar as verajot para este filho Esau. E como ele sabe que Esau é um bom caçador, então falou para ele: Vaseli matamim, me traz um pouco de comida, me traz 2 carneirinhos ou 2 cordeirinhos, e faz para mim, e depois te vou abençoar com as melhores das bênçãos que tenho guardada para ti, Esau. Isto é o que Isaac está pensando. Mas acontece de maneira muito repentina que Rivka, que está estudando toda essa situação, Rivka se adianta e diz: meu filho, vem aqui, você vai a trazer essa comida que teu pai pediu e vai aproximar a comida para teu pai e ele te vai abençoar com as verajot. E aí, naquele momento, Jacob, que é emet, é verdade, ele fica assustado até que chega Rebeca e lhe diz: Alai kilatecha beni, eu sou responsável por lo que vai acontecer. E ele se cuida em suas palavras para não dizer palavras no encontro que ele vai ter com seu pai Isaac. Aparentemente, a verajá que vem é uma verajá que vai abençoar ao Bejor, que seria Esau, entre aspas, e esta verajá vai ser uma verajá mais que tudo material. Aparentemente é uma verajá material, mas o Midrash diz que a verajá não era solamente material, que é Veiten lecha ha-Elohim, miltal ha-shamayim, umishmanei haaretz berov da'agam betirosh. Aparentemente que Hashem te dê do celeste, te dê orvalho, que te dê verajá, você vai dominar a tu irmão, quem te abençoar vai ser abençoado. Aparentemente é uma verajá para sucesso material, mas o Midrash diz que dentro do sucesso material estava escondido o sucesso espiritual. Na linha de pensamento, que nós vamos agora decifrar de Isaac. Qual era a ideia de Isaac? Há 2 irmãos aqui. Esses irmãos são diferentes. Al ser diferentes, cada um tem um caminho. Se eu vou dar para ele uma verajá, para que ele tenha sucesso material, que ele tenha hierarquia suprema acima de seus irmãos, este Esau vai ajudar a Jacob, que Jacob possa dar continuidade na parte espiritual. Quer dizer, o raciocínio de Isaac não era um raciocínio errado em seu pensamento, em seu plano inicial. Por exemplo, nós temos dentro da Torá, dentro de los filhos das 12 tribos de Jacob, Isachar e Zebulun. Quem é Isachar e Zebulun? Isachar Hamor Garem, la Torá diz, uno é esse que estuda a Torá, e outro é que lo chama aquela pessoa que vai fazer comércio, que ele vai trazer mercadoria de longe, e com isso eles vão fazer uma sociedade. Qual é a sociedade? Que um trabalha e outro estuda. Quer dizer, a primeira ideia que tinha Isaac era que um ia ser o homem que ia sair na frente
para poder resolver los problemas materiais, para poder consolidar suas fronteiras, para ele ser o responsável por sua bravura. Era a ideia. E deixar a Jacob em segunda linha para que ele possa fazer o trabalho espiritual. Mas se levantou Rivka. Escutem como Rivka salva a situação para aquela época e para a eternidade. Rivka, ela diz: o plano que você tem, Isaac, não vai dar certo, porque eles não vão ser iguais, eles não se vão complementar, sino uno vai estar acima e outro vai estar embaixo. Como diz o Pasuk, Shene goim bebidnech. Uno vai estar acima e outro vai estar embaixo. Quer dizer, os dois não se podem, estes gêmeos, não podem conviver em tranquilidade. Olha todo o que estamos aprendendo em aquele momento. Foi tão grande, impressionante o momento da aproximação que teve Jacob com Isaac, que no Teilim traz versículo na qual ele diz: Atzila oti misifat shaker, por favor, Boreolam, me salva de não falar palavras que não sejam solamente verdades. E mesmo que os olhos de Isaac não conseguiam enxergar, diz o Pasuk, Vayeherat Isaac haragá gedolá admeot. Teve medo, muito medo, Isaac, quando viu que se aproximou Jacob para receber a berajá. En aquele momento, ele sentiu que a divindade estava apoiando a Isaac para que lhe dê a berajá, a bênção de sucesso material e espiritual. E naquele momento ele sente aroma que reach sadeh asher berejó Hashem. Os anjos chegaram e lhe trouxeram perfume del Gan Eden, do mundo venidouro. E lhe trouxeram vinho muito especial, comió, bebió e lhe dio, acabou dando a berajá para Jacob. A pergunta é que muda, e agora nós vamos entender que muda essa berajá tão famosa que temos nós dentro da Torá. Chega-lo ao pouco tempo, não demora para chegar, Esaú, e diz: Abba, te trouxe a comida para você comer e você me abençoar. E aí a Torá diz: não, Bahija bemirmá. Veio tu irmão, diz Rashi que é bemirmá, bejochmá, com sabedoria. Veio tu irmão com sabedoria, belakach virjateja. E ele levou a berajá. E agora ele mesmo, Esaú, ele disse: agora entendi por que te colocaram lá, o teu nome é Jacob. Porque você me enganou duas vezes. Vayakveni ze pamay. Primeiro, você me vendeu, me comprou, não me vendeu, me comprou a primogenitura. E segundo, você pegou a berajá de nosso pai. Mas a pergunta é: que vai mudar da história esta berajá? Diz: vai mudar muito. E aqui vem a resposta: por que tem que ser gêmeos? E por que estes dois, um cuida ao outro? Diz a Torá: Veaya kasher tarit. O dia que Jacob
vai deixar de fazer seu papel como Jacob. Akol, Kol, Jacob. O dia que Jacob, o povo de Israel, vai deixar de fazer sua responsabilidade, aí chegará tu irmão Esaú e ele te vai dominar. Um depende do outro. Jacob é dependente do gêmeo Esaú. Como é dependente um do outro? Que os dois não podem estar na mesma linha. Quando um está acima, o outro está abaixo. E quando o outro está abaixo, o outro está acima. E que determina que um esteja acima e outro esteja embaixo? Esta é a ideia. Qual é o que determina? Determina se Jacob ele vai dar continuidade à sua responsabilidade espiritual. O dia que ele pare de fazer o que ele tem que fazer, ele vai perder todos os méritos. Então, quem é esse que está cuidando a Jacob? Esaú. Esaú é seu guardião, que ele está feito para cuidar e guardar que Jacob não abandone Torá Tzivalanu Moshe Morashak Ilad Jacob, que ele não abandone a Torá, a tradição, porque o dia que Jacob abandone, ele vai entregar o cargo para seu irmão Esaú. A ideia, e agora me acompanhe, vale a pena acompanhar. Qual era a ideia de Isaac? Isaac pensou que esses dois poderiam conviver em paz, um com o mundo material e outro com o mundo espiritual. Chegou Ribka, lhe falou, não vai dar certo. Por quê? Porque não essa maneira, a ideia, o plano de colocar a Esaú como intendente e como supremo acima de Jacob, não vai sobrar nada de Jacob. E falamos que Jacob é um milagre da existência, é uma vela que não pode se apagar. E se esta vela temos que cuidarla, temos que ter vários guardiães que cuidem e preservem, que não se apague esta vela chamada a vela de Jacob. Então lhe falou Ribka, se tem a obrigação, Isaac, de darle la verajá a Jacob, mas com uma condição. A condição que Jacob se comporte bem. Porém, vejam bem, agora eu acho que vai fechar melhor a nossa ideia. A verajá que está escrito, Veiten lecha ha Elohim. O que quer dizer Elohim? Já estudamos em várias aulas que a palavra Elohim é uma palavra de rigorosidade, de justiça. Tinha que haver dito a Torá Veiten lecha Hashem. Por que ele coloca Elohim? Diz aí Rashi, se você merece, que Hashem te dê. Se você não merece, que Hashem não te dê todos esses benefícios. Porque se você terá benefícios e tua conduta vai ser uma conduta negativa, você nunca vai melhorar e fazer teshuvah. Então ele falou a Hashem, se você se manter no caminho certo, que Hashem te dê e te volte a dar. Lavav é de que te dê uma vez e que te volte a dar outra vez, infinitamente. Mas isso quando Jacob se comporta bem. Se Jacob não se comporta, e aí está escrito Akol, Kol, Jacob. Quando a voz de Jacob
ela está no alto, as mãos de Esaú estão amarradas. Quando a voz de Jacob se apaga, está em silêncio, as mãos de Esaú se levantam. Porém, esto é um pêndulo, é uma situação que depende de Jacob cumprir sua função neste mundo. E quem vai ser o guardião de Jacob? O guardião de Jacob vai ser Esaú. Esaú, ele vai cuidar que Jacob não saia do caminho, porque se ele sair do caminho, ele vai cair. E se ele vai cair, ele vai tropeçar. E se ele vai tropeçar, ele vai perder. E se ele vai perder, ele não vai ser mais Jacob. E se não vai ser mais Jacob, quem vai tomar a frente? Vai tomar a frente Esaú. Então nós, o povo de Israel, que al final das contas nasceu de um milagre, já que diz o Talmud que Rebeca, como a Simaot, não tinha nem útero para trazer filhos, não estavam dentro do contexto, mas nasceu de um milagre. É uma vela que se acende a 3.000, 4.000, e está supeditada a situações extremas para sua existência. Então agora nós podemos entender e compreender qual é a ideia destes gêmeos que Hashem los mandou juntos, para que um gêmeo possa cuidar a outro gêmeo. E teve uma época que estes gêmeos trabalharam bem. Qual foi? A época que trouxe Rashi. Agora entendo mais o Rashi. Antoninos e Rebi eram amigos, porque cada um cumpria com sua função. E não eram inimigos, eram amigos. Mas como se faz um amigo e um inimigo? Esta é a pergunta. Porém, está escrito no profeta Beaya Bet Esav Lekash. La casa de Esav será um cash, que é cash, é uma palha. O trigo, ela tem uma cobertura, tem uma camada que protege o trigo, que é a palhinha essa, como se diz o ditado para separar a palha do trigo. O trigo é Jacob e Esaú é a parte que cobre. Se nós baixamos a nossa guarda, então o que vai acontecer? Vai acontecer que nossos inimigos vão poder dominar Hasbe Shalom ao povo de Israel, assim como Roma dominou através de uma época, é porque a voz de Jacob não era suficiente para poder entender e compreender. Al final das contas, Hashem fez que estes gêmeos den equilíbrio a este mundo. Um tem que dar para o outro consistência e tranquilidade. Quer dizer que um tem que deixar ao outro fazer seu trabalho espiritual, que al final das contas há um que ele não quis continuar, e essas coisas você não pode insistir e obrigar a pessoa a receber uma responsabilidade que ele não está disposto a receber. Ninguém pode obrigar a estabelecer. Mas por outro lado, Jacob, ele sim quer ser aquele que tem sucesso espiritual. E quem vai cuidá-lo? Hashem colocou a este gêmeo para que cuide de este irmão Jacob. Que se cumpla o versículo
Kol Yaakov, que a voz e estudo da Torá ela seja permanente para o povo de Israel. Volto a repetir, as comunidades não se mantêm pela tradição, pela história, pela informação. As comunidades solamente se mantêm através do estudo da Torá. Se tem Torá, tem luz. Se tem luz, tem futuro. E se alguém apagar a luz, como foi pretendido por os inimigos que se incomodaram, os Yevanim, os gregos, que a luz que irradiava através do templo, eles quiseram apagar a menorá, o candelabro. Por que eles mexeram o candelabro? Porque é o combustível, onde aí nasce a sobrevivência do povo de Israel. Que nós aprendemos nesta aula magnífica, que se você tem possibilidade de estudar a Torá, estuda a Torá. Contrata um moré, um namorá, um rab, alguém que possa estar de teu lado, porque isto é a sequência, a continuidade do povo de Israel. Titen emet le Yaakov, que nós possamos ver esta vela se inflamar, ser uma torcha, e essa torcha passar de mãos em mãos, Bezat Hashem, Adbiat Goel, que nós possamos ver nossa casa reconstruída em nossos dias. Amém. Ken Yeratzon. Agradeço a meus amigos mais uma vez.